Olá família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Vamos crescer com mais uma mensagem da graça de Deus. E este é o tema, abençoados, resistindo à liderança como Janes e Jambres resistiram a Moisés. É isso mesmo, resistindo à liderança como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Você que está em graça, você que tem recebido a palavra da graça, você que tem desfrutado do Evangelho da Graça, você já parou para pensar que você pode estar resistindo à liderança como Janes e Jambres resistiram a Moisés? É uma pergunta. Você já parou para pensar? Como assim, irmão Elcio? Eu estou resistindo à liderança como Janes e Jambres resistiram a Moisés? Sim, você pode estar resistindo à liderança como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Mas, irmão Elcio, isso é possível em graça? Mas eu pensei que o senhor estava pregando aí, os irmãos têm ministrado aí, que em graça o nosso pastor é Cristo, nós somos conduzidos pelo Eterno, pelo Espírito. Então, como é que eu estou resistindo à liderança? O senhor quer dizer, irmão Elcio, que se eu não me sujeitar a você, aos irmãos que ministram a graça, então eu estou resistindo a esta liderança em graça, como Janes e Jambres resistiram a Moisés? Não é isso, abençoados. Não é isso que eu vou falar nessa mensagem. Muitas vezes, e isso serve para todos nós, aquele que ministra a graça ou aquele que é apenas ouvinte do Evangelho da Graça, isso serve para todos nós. Muitas vezes nós estamos resistindo à liderança como Janes e Jambres resistiram a Moisés, no sentido de estarmos desprezando, anulando o Evangelho da graça de Deus. Quem é a liderança hoje em nossas vidas? Quem é a liderança nesse pacto eterno? Quem é que nos conduz? Quem é que nos edifica? É o Espírito do Eterno. É o próprio Deus que nos edifica. É o próprio Deus que nos conduz nesta graça. Então, eu posso, resistir esta liderança? Posso, quando a graça, quando o Evangelho apresenta uma coisa e eu decido fazer outra. Quando a palavra revelada, a palavra do Cristo ressuscitado mostra os feitos de Cristo e eu desprezo os feitos de Cristo e estabeleço os meus feitos, os meus critérios, isso também é possível em graça? Sim. Por exemplo, muitas pessoas dizem que estão ouvindo a palavra da graça e não são servos de homens. Um exemplo que eu vou dar, tá? Com a sabedoria do Espírito, para você compreender melhor. As pessoas em graça dizem assim, a maioria, mas talvez seja porque não teve esse despertamento ainda. Eu vou tentar clarear aqui pela palavra. Muitas pessoas em graça dizem assim, graças a Deus, porque hoje eu não sirvo aos homens, eu sirvo a Deus, porque em graça eu não sou servo de homens, eu sou servo de Deus. Você sabia que esse conceito em parte está errado? Em parte está certo, mas em parte está errado. Porque se eu digo que eu não sou servo de homens, então eu não posso dizer que estou servindo a Deus. Eu posso dizer o seguinte, que eu não sou manipulado pelos homens. Eu não sou escravo, você não é servo de liderança religiosa. Mas que nós, em graça, somos servos de homens? Somos, porque nós devemos servir uns aos outros. Entendeu, abençoado? Então, quando você fala assim, eu não sou servo de homem, eu não sirvo a homem, reveja os seus conceitos e em que contexto você está falando isso. Se for nesse sentido de você não se sujeitar às manipulações de uma liderança religiosa,
perfeito. Mas se for no sentido geral de que você não serve ao próximo, aí está errado. Porque precisamos servir uns aos outros. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 5, no versículo 13, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Está lá em Gálatas 5, versículo 1. E não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de servidão ou de escravidão. Então ali está falando para você não se colocar debaixo de um jugo de uma doutrina humana, religiosa, que naquele contexto era a lei de Moisés. Mas no versículo 13 ele diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Então nós somos servos uns dos outros em graça? Devemos servir aos homens em graça? Sim. Porque quando eu sirvo ao meu irmão, eu estou cumprindo aquilo que a graça de Deus estabeleceu, que é amar o próximo como a ti mesmo, que é estender a mão, que é socorrer. Então eu estou servindo ao meu próximo. É um sábio filósofo, me falha a memória agora, mas é uma frase que diz assim: se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Mais ou menos assim, eu me esqueci quem falou isso, mas não é minha frase, tá? Se eu não presto para servir, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Então assim, o nosso entendimento em graça é que eu aprendi o evangelho e agora eu preciso ser útil na vida do outro. Eu preciso servir ao meu próximo, não no sentido de submissão a ele, mas no sentido de prestar um serviço, de auxiliar, de ajudar, de ter compaixão, de amar, de socorrer. Isso é servir uns aos outros em amor. Então, muitas vezes, nós resistimos à liderança do Espírito, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Agora tem um outro entendimento, e agora vem do sistema religioso. O sistema religioso, eles dizem que nós, em graça, que dizemos que não nos sujeitamos às lideranças religiosas, pastorais, né? Eles dizem que nós somos rebeldes e nós estamos como Janes e Jambres que resistiram a Moisés. Eu já ouvi isso de pastores. Vocês são contraditores à liderança que Deus constituiu. Vocês estão resistindo aos pastores. Quem já ouviu isso, hein? Quem já ouviu, hein? Vocês estão resistindo à liderança que Deus instituiu sobre a vida de vocês. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, vocês estão também nos resistindo. Eu tive um pastor que ele já gostava de se cobrir com esses versículos soltos. Ele usava, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha aqui, sujeitai-vos aos vossos pastores, obedecei, submetei-vos aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas para dar conta diante de Deus, e eles não podem fazer isso por tristeza. Se eu desenvolver aqui esse papel por tristeza, vocês não terão recompensa. Então, eu preciso estar feliz, eu preciso estar alegre, vocês precisam me obedecer para que eu possa estar liderando vocês, para que eu possa estar levando as petições de vocês perante o Pai, para que eu possa estar intercedendo por vocês, para que eu possa estar orando por vocês. Então vocês precisam, se sujeitar a mim, a minha autoridade, porque afinal de contas, aí começa as desculpas. Eu tive um que era assim: porque na verdade eu nem queria estar nessa posição, mas foi Deus que me escolheu, foi Deus que me ungiu, e a palavra diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então vocês precisam se sujeitar a mim, porque eu sou o líder, porque eu sou o pastor. Quem já ouviu isso?
Só que está tudo fora de contexto. Primeiro que num contexto lá, aos anciãos, aqueles que tinham cuidado ali da igreja no primeiro século, isso foi até o ano 70, né? Até de fato a plenitude da graça ser estabelecida, porque hoje nós somos direcionados não por uma liderança humana, nós somos direcionados pela liderança do Espírito, é o próprio Pai, é o próprio Deus em nós que nos dirige, que nos edifica e que lidera, né? Porque Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o dono e é Ele que conduz o seu povo. Amém, abençoado? Mas eles se utilizam desses versículos soltos para impor um jugo de servidão, de escravidão às pessoas. Eu não estou dizendo com isso, abençoado, tá? Eu vou abrir parênteses aqui. Você que congrega em um lugar, seja no sistema religioso, que principalmente no sistema religioso tem isso, né? Tem lá uma liderança, alguém que está lá na frente desenvolvendo um trabalho. Se você faz parte daquele trabalho, se você aceitou, né? Recebeu, está lá sendo conduzido por aquele líder, sei lá como eles se denominam, é claro que você não vai ficar lá em pé de guerra, brigando, discutindo, não. Se não está dando certo, se você não concorda, se que de repente os seus olhos aí, ouvindo aqui o irmão Elson, seus olhos já se abriram e você não quer permanecer nesse engano, deixa lá, você sai e vai embora. Você é livre para viver o evangelho do Cristo ressuscitado, para ser conduzido pelo nosso verdadeiro líder, que é o Eterno, que é o Senhor, que é o Espírito que direciona as nossas vidas, tá bom? Mas não fique lá brigando com ninguém, não é porque ele é líder, não. É porque é feio você ficar lá brigando com irmãos, ficar lá discutindo, batendo boca. Isso é coisa carnal, abençoado. Tá bom, abençoado? Então, não é nesse sentido. Então, muitas pessoas têm lá os seus líderes lá e eles honram e eles respeitam, porque respeito, nós devemos dar respeito a todo mundo, porque se você quer respeito, você tem que ser respeitoso também, tem que respeitar as pessoas, tá bom? Mas o que eu estou falando aqui é que eles, os líderes religiosos, eles exigem, sabe? Como se eles fossem representantes legais de Deus aqui na terra, e que se você não estiver submisso às suas ordens, você não vai para lugar nenhum, você não prospera, você não é salvo, você não é abençoado, porque você precisa estar submetido àquela liderança ali, que eles dizem que é liderança espiritual, não tem nada a ver. Liderança espiritual é do Espírito, não tem nada a ver com liderança espiritual, tá bom? E tem uns engraçadinhos que eles dizem assim, ó, tem um aí famoso que ele diz assim: minhas ovelhinhas, vocês querem que eu seja pastor ou vocês querem que eu seja profeta nessa noite na vida de vocês? Aí o povo gosta disso, não, seja profeta, pra quê? Pra adivinhar a vida, pra, enfim, falar aquelas bobagens que eles gostam de falar, tá? Então, abençoados, eles dizem, né, esses líderes religiosos, eles dizem que nós somos rebeldes, que nós estamos resistindo à liderança, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Mas vamos lá. Paulo disse que eles estavam resistindo à liderança, como Janes e Jambres estavam resistindo a Moisés? Ou Paulo disse que eles estavam resistindo à verdade? Você já parou para analisar esse texto? Porque eles leem esse texto e eles dizem, né, que nós que não nos sujeitamos à servidão de homens, de líderes religiosos nesse sentido, não no sentido de servir ao próximo, eles dizem que nós estamos resistindo à liderança. Não, mas Paulo não falou isso não. Olha lá, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 ao 9. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então Paulo não estava dizendo aqui que eles estavam resistindo à liderança de Paulo,
Paulo não estava dizendo aqui que eles estavam resistindo à liderança de Timóteo, à liderança de Tito, à liderança de Silvano. Paulo não estava dizendo aqui que os irmãos aqui estavam resistindo à liderança pastoral ou do presbitério. Paulo não está dizendo aqui que eles estavam resistindo, contrariando o apostolado de Pedro, de Tiago e de João. Não. Mas os líderes religiosos, hoje, maliciosamente, eles usam esses textos para dizer que se você não se submeter ao pastor presidente, ao líder da convenção, ao pastor local, você está resistindo à liderança constituída por Deus. Aí eles usam o exemplo, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Queridos, quando Janes e Jambres resistiram a Moisés, é porque Moisés era o representante legal de Deus no Antigo Pacto. Moisés foi aquele que trouxe a lei, João capítulo 1, versículo 17. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então Paulo está fazendo um paralelo entre Cristo e Moisés, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, ou seja, aquilo que Moisés apresentou para o povo. Alguns irmãos estavam resistindo à verdade de quem? De Paulo? De Tito? De Timóteo? De Barnabé? Não! Estava resistindo à verdade de Deus em Cristo. Porque Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Então Paulo disse no versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 8 e 9, olha o 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, viu? Ou seja, resistiram ali à liderança de Moisés. Aí ele vai dizer, assim também estes resistem a quem? A Paulo? Resistem a quem? A Barnabé? Resistem a quem? Ao pastor presidente? Resistem a quem? Ao evangelista? Resistem a quem? À liderança religiosa? Não. Resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Versículo 9. Não irão, porém, adiante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então, traduzindo por miúdos, resumindo, Paulo disse que esse povo estava resistindo à verdade em Cristo. Não era resistindo à liderança de Paulo. Não era resistindo à liderança do pastor presidente, não era resistindo à liderança ou à ramificação, ou à convenção, ou à instituição religiosa. Não! Paulo disse que eles estavam resistindo à verdade. Então, como eu falei, muitas vezes nós, se não tivermos cuidado, nós estamos resistindo ou estaremos resistindo à verdade de Deus, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. O sistema religioso é quem está resistindo à verdade do Evangelho da Graça. Porque Cristo, com uma só obra, aperfeiçoou para sempre o povo que foi santificado. João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós acreditamos que de fato ele tirou o pecado do mundo, porque ele tirou a lei. O pecado era a transgressão da lei. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, nós estamos nos submetendo à verdade. Em contrapartida, o sistema religioso está resistindo à verdade do Evangelho da Graça, como Janes e Jambres estavam resistindo à liderança de Moisés. Quem está entendendo, diga glória a Deus, por favor. Amém, abençoado? Então, esse é o entendimento, esse é o raciocínio. Não é você pegar esse versículo aqui, como os líderes religiosos fazem,
e faz aqui um malabarismo, sabe? Não, é porque é você que não está mais obedecendo a liderança constituída por Deus. Aleluia! Porque eu sou seu pastor e tudo te faltará. Só falta dizer isso, né? Mas eles não dizem. Então porque vocês estão resistindo, porque é como eu falei, eu já tive um que só o sangue do cordeiro na causa. Abençoados, tudo o camarada dizia que a igreja estava se rebelando contra ele. Claro, por quê? Porque ele já era malicioso. Ele já teve uma igreja, né, um ministério que foi fechado por causa de contenda, de briga. Por quê? Porque ninguém queria obedecer ele mesmo, porque era um... Enfim, eu não quero aqui denegrir ninguém, da imagem de ninguém, mas enfim. Mas então, o que era que eles faziam, o casal? Para se cobrirem, para ninguém ver os seus erros, os seus desvios de conduta, eles usavam esses versículos para dizer que você tinha que se sujeitar, porque senão você estava agindo como Datã e Corá, que resistiram a Moisés, e a terra se abriu e engoliu aqueles rebeldes. Lembra dessa passagem? Ah, mas eles gostavam de falar isso. Ah, mas eles gostavam de usar o pseudo altar para dar essas indiretas. Ah, porque tem gente aqui que não está mais se sujeitando à liderança. Lembra quando a terra se abriu e engoliu aqueles contraditores porque não obedeceram a Moisés? Vocês lembram disso? Ah, os irmãos, sim, pastor, eu lembro. Eu olhava assim... Lembra como Janes e Jambres resistiram a Moisés, não queria se sujeitar a Moisés, não queria obedecer a Moisés? Lembra quando Miriam e Arão falou mal do líder Moisés e Deus colocou lepra em Miriam e BBB, bababá? Lembra? Se não fosse Moisés, eles teriam morrido com lepra. Então tem muita gente morrendo leproso. Por quê? Porque está desobedecendo a liderança constituída por Deus. Quem não já ouviu isso, irmão? Comentem aí. Quem não já ouviu isso? Entenderam, abençoados? Então vocês precisam se sujeitar à liderança pastoral. Mas não é isso que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo que como Janes e Jambres resistiram a Moisés, ou seja, a lei, aquilo que Moisés representava, este povo estava resistindo à verdade, resistindo ao evangelho, resistindo à graça, resistindo à palavra do Cristo ressuscitado. Então, muitas vezes, como eu falei, nós em graça corremos risco de estar resistindo à liderança, o cabeça, o eterno, porque a graça, o evangelho do Cristo ressuscitado diz isso. Se eu desvio, sabe? Se eu saio daquilo que o evangelho do Cristo ressuscitado diz, então eu estou resistindo à verdade, como Janes e Jambres estavam resistindo a Moisés lá no Antigo Pacto. Você entendeu, abençoado? Então, todos os textos que os líderes religiosos eles se utilizam, sabe, para impor obrigação, para colocar culpa na mente das pessoas, é porque eles não assumem as responsabilidades, os seus erros, e eles querem culpar quem? O outro. Então eles não querem dizer que são falhos, que eles erram também. Não, eles querem dizer que a igreja está em rebeldia, que a igreja está assim, que a igreja está assado. Não, isso aí é resistir à verdade do evangelho. Porque o evangelho diz que a igreja está perfeita, sem mancha, sem ruga, sem mácula e nem coisa semelhante. Mas eles, resistindo à verdade, eles dizem que a igreja está roubando o Senhor no dízimo e nas ofertas. Claro, porque eles querem ser mantidos pelos dízimos e pelas ofertas. Então, quando eles percebem que o povo está se esfriando no conceito deles, aí eles começam a dizer: o povo não está congregando mais, é porque o povo está desobedecendo a liderança. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Então, queridos, resistir à verdade, resistir à liderança em graça, é resistir à verdade do Evangelho. Não é resistir à minha pessoa, porque eu sou líder em graça. Porque não existe isso. Não existe isso, abençoado. Nós somos irmãos, nós estamos no mesmo nível de igualdade. Apenas nós temos e desenvolvemos uma capacidade, um dom, uma habilidade, né? De um conhecimento que Deus deu para que nós também possamos estar edificando os demais irmãos, tá bom? Forte abraço, beijo no coração de todos, graça e paz e até o nosso próximo encontro, permitindo o Papai do Céu.